Muitas vezes os vice-campeões são considerados os primeiros dos últimos. Só que muitas vezes no Campeonato Brasileiro, boas campanhas ou pipocadas históricas foram de certa forma mascaradas pelo título. Hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas vamos falar apenas dos vices. Então roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sendo patrocinado pela KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo. Lá tu pode brincar, se divertir, mas utilize o código ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Lá na KTO tu pode apostar no campeão, não dá para apostar no vice, mas dá para apostar no campeão. Vai lá, joga com responsabilidade e o cupom é ARQUIVO, só para maiores de 18 anos, fechado? Então bora pro vídeo. Bom, a ideia do vídeo de hoje é falar sobre os vice-campeões brasileiros da era pontos corridos. Depois eu posso ampliar, falar sobre outros formatos do Campeonato Brasileiro, mas hoje eu quis destacar os pontos corridos pelas campanhas históricas de alguns times. Em primeiro lugar, a gente vai falar do ano de 2003, onde o campeão foi o Cruzeiro, aquele Cruzeiro do Alex, aquele Cruzeiro que fez 100 pontos no Campeonato Brasileiro, um timaço, e que teve como vice-campeão o Santos. O Santos tinha Diego, tinha Elano, tinha Ricardo Oliveira, era aquele grande time que foi campeão brasileiro um ano antes. Então, nessa nossa simulação, anota o primeiro título pro Peixão. E no ano seguinte, se nessa nossa brincadeira o Santos ganhou um título, ele acabou de perder. Em 2004, o Santos foi campeão brasileiro e o vice foi o Atlético Paranaense. Ainda com um estádio diferente, a Arena da Baixada tinha só uma parte de arquibancada, outra parte era um colégio do lado, o escudo era muito mais bonito, não tinha o H que ninguém sabe onde fica no Atlético Paranaense, mas que tinha um timaço naquela época. O grande destaque do Furacão naquele ano era o Washington, o coração valente. Ele fez 18 gols naquela competição, mas o Atlético também tinha Dagoberto, Jadson, Fernandinho. Era um cano de time, aquele time do Atlético que no ano seguinte seria vice de outra competição, né? Seria vice da Libertadores. Aliás, aquele campeonato foi bem disputado, né? O Santos por 3 pontos foi campeão, 3 pontos à frente do Atlético Paranaense, mas esses 3 pontos deixaram o Atlético Paranaense como campeão nessa nossa brincadeira. Então bota um título aí pro Furacão. Em 2005, se o mundo fosse justo, o Inter seria o campeão e o Corinthians seria o vice, anotaria um ponto para ele nessa brincadeira. Mas, como o mundo é injusto, como o mundo é cruel, como acontece muitas coisas, algumas coisas aconteceram no meio do caminho e o Inter acabou ficando com o vice-campeonato. Depois teve até o pênalti do Tinga também, além dos jogos anulados. Enfim, foi uma sacanagem o que fizeram, mas é o primeiro dos vários vice-campeonatos do Internacional. O Campeonato Brasileiro entre 2006 e 2008 foi dominado pelo São Paulo. Mas essa dominância acabou ofuscando algumas boas campanhas que a gente teve ao longo do caminho, principalmente dos vice-campeões. O Inter, por exemplo, foi vice novamente em 2006, mas o foco, claro, era Libertadores, era Mundial, e mesmo com tudo isso, o Inter conseguiu ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O maior time da história do Internacional, sem sombra de dúvidas, foi o de 2006, que ganha mais um ponto aqui nesse nosso levantamento. Já no ano seguinte, o São Paulo perderia, entre aspas, esse título para o Santos, de Vanderlei Luxemburgo, mas que também tinha um grande time com Kleber Chicletinho, com Zé Roberto e tudo mais. Só que, cara, a dominância do São Paulo era absurda. O Santos teve 15 pontos a menos do que a equipe do São Paulo. O Inter também ficou bem longe em 2006, então era um verdadeiro domínio, uma predominância do tricolor paulista
gremista, mas que nessa nossa brincadeira a gente tira de lado. E pensa bem, tá? Em 2008, sabe quem poderia ter sido campeão brasileiro? Celso Roth. Isso mesmo. Anota um aí pro Grêmio, porque em 2008 o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, acabou perdendo pro São Paulo, mas dessa vez ficou mais parelho, né? O Grêmio terminou apenas a 3 pontos atrás do São Paulo, mas com uma pipocada histórica, porque o Grêmio em determinado momento conseguiu ficar 10 pontos à frente do São Paulo e mesmo assim conseguiu perder o título brasileiro. Então anota aí um pontinho pro Grêmio. O Brasileirão de 2009, apesar de me dar gatilhos, vale um episódio só dele aqui no arquivo, porque na última rodada do Campeonato Brasileiro, 5 equipes poderiam ser campeãs brasileiras, mas apenas uma conseguiu o mais importante de tudo isso, que é o vice-campeonato, aqui nesse nosso vídeo, que foi o Internacional. Eu não preciso explicar que a torcida do Inter acabou comemorando o gol do Grêmio, eu não preciso explicar, vamos rodar esse vídeo. Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Fato inédito aqui no Rio Grande do Sul, a torcida do Internacional vibra com o gol do arquirrival. Do Flamengo, não. O campeão foi o Flamengo e olha, o Inter conseguiu arrancar o vice de outras equipes que estavam disputando o título, como São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras, enfim, foi uma loucura este final de temporada em 2009. Aliás, eu tô com a camisa do Inter daquele ano, que eu consegui lá no Memórias do Esporte. Rapaziada, se tu tem uma camiseta de futebol que tu quer vender, se tu quer comprar uma camiseta, o melhor lugar é o Memórias do Esporte. Vai lá, fala com o Flávio, diz que tu veio por causa do arquivo, por causa do Weber, que tu realmente não vai te arrepender. E se tu não for de Porto Alegre, cara, aqui embaixo tem o site e tem o Instagram do Memórias do Esporte. Vai lá, dá uma conferida que tem camisa bonita, beça de tudo que é time. Pensa em qualquer time do futebol brasileiro, tem uma camisa muito bonita lá. Confia. Bom, esse Inter que tinha essa camisa maravilhosa, teve o Mário Sérgio ali na reta final, tinha o Alexandro, D'Alessandro, Andrezinho, Kleber, Chicletinho. Cara, era um cano de time tão bom, mas tão bom, que no ano seguinte ganharia a Libertadores de 2010. Então, não tem muito o que falar desse time do Inter. 2010, a gente também teve um campeonato brasileiro disputado até o último minuto, onde o Fluminense acabou se tornando campeão pelo comando do Muricy Ramalho, mas o vice foi o Cruzeiro, a Raposa, isso mesmo, a Raposa que tinha o Cuca como treinador. O Cuca depois acabou se tornando campeão da Libertadores pelo Galo, tinha o Fábio, quer dizer, o Cruzeiro quase sempre na sua história teve Fábio, não ficou por um bom tempo, mas tinha Roger Flores, tinha Montijo, era um baita time, esse time do Cruzeiro, que por 2 pontinhos não se tornou campeão brasileiro aquele ano. Então anota uma pro Cruzeiro aí, meu caro editor Bruno. Bom, a gente tá um bom tempo falando sobre vices, e eu acredito que pra muita gente o primeiro time que se passa a cabeça quando fala de vice é o que está ganhando agora, Vasco da Gama, que foi vice-campeão brasileiro em 2011. Aliás, vice para o Corinthians. O Vasco acabou tendo o Corinthians como pedra no sapato, porque um ano depois o Corinthians ganharia Libertadores e o principal mata-mata, talvez mais importante do que a final, seja aquele jogo contra o Vasco. Mas precisamos ser justos, tá? O Vasco aquele ano foi campeão da Copa do Brasil e tinha um time que começava com o Fernando Praz, tinha na meia cancha Juninho Pernambucano e Diego Souza. Sim, o Diego Souza não era centroavante, era meia na época, e terminava com o Alexandre, um cano de time que também por 2 pontinhos acabou ficando com o vice-campeonato. 2012, talvez uma das disputas mais legais que a gente teve no Campeonato Brasileiro, entre o Fluminense do Fred, Dom Fredon Bigodon, com o Galo do Ronaldinho Gaúcho, Atlético Mineiro. E que teve um grande jogo do Campeonato Brasileiro entre essas duas equipes. O Galo acabou vencendo o Fluminense por 3-2, mas no fim das contas, o Fluminense do Abelão acabou sendo campeão, com o futuro campeão da Libertadores, Atlético Mineiro, conquistando o vice. Aliás, tá? Pelo visto, ser vice-campeão brasileiro dá sorte pra quem vai disputar a Libertadores no ano seguinte. Só que o Ronaldinho também não tava sozinho no Galo. A gente tinha Jô, tinha Tardelli, tinha vários outros
outros jogadores. Era um bom time que ficou atrás por 5 pontos. Dessa vez, depois de alguns anos em brigas acirradas, dessa vez uma vantagem um pouco maior para o Fluminense, mas anota mais um pro Galo aí. Cara, em 2013 e 2014, indiscutivelmente, o melhor time do futebol brasileiro era o Cruzeiro. Isso aí todo mundo sabe. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, depois teve o Marcelo Moreno, que também jogava muita bola. Era um cano de time, mas que a gente exclui nessa brincadeira porque a gente tá falando dos vices. Em 2013, o vice acabou sendo o Grêmio, de Renato Portaluppi, o primeiro título da Arena, podemos dizer assim, que foi inaugurado no início daquele ano. O Grêmio ficou 11 pontos atrás do Cruzeiro, para destacar a campanha do Cruzeiro, mas, cara, era um baita time do Grêmio também, e uma vantagem parecida que o Cruzeiro teve em 2014, porque o Cruzeiro terminou 10 pontos à frente do São Paulo, segundo colocado, que teria o retorno do Kaká, o final de carreira do Rogério Ceni e tudo mais. Também era um baita time. Eu lembro de um jogo no Beira-Rio nesse ano que o Rafael Moura deu uma caneta no Kaká. O Bruno da edição vai achar esse vídeo e vai colocar agora. No futsal. Entre 2015 e 2018, o futebol brasileiro teve como campeão ou Palmeiras ou Corinthians. Essa dupla que faz o derby, com que cada um conquistou 2 ali, alternava ano a ano, mas nesse nosso multiverso a história é um pouco diferente. Em 2015, o campeão seria o Atlético Mineiro. O Galo tinha o Levir Coupe como treinador, tinha Vitor, Leonardo Silva, Marcos Rocha, Donizete. É uma base daquele time que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, mas que, olha, na tabela ficou a 12 pontos do Corinthians. Cara, que time do Tite era absurdo. Em 2016, o Palmeiras foi campeão e o vice foi o time que tentou ajudar ele anos atrás e acabou se ferrando, gerando um dos maiores efeitos borboletas da história que eu já contei nesse vídeo, o Santos, que tinha o Dorival Júnior, tinha o Lucas Lima, Ricardo Oliveira, o Pastor. Cara, era um baita time, mas ficou atrás por 9 pontos naquele ano do Campeonato Brasileiro, então outro ano que não tinha muito o que fazer. 2017 foi um pouco diferente, porque, cara, histórias à parte entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians do Carille encantou todo mundo no primeiro turno, não perdia pra ninguém, mas no segundo turno começou a dar uma decaída e viu Palmeiras se levantando com tudo, até surgiu aquele meme do Neto inesquecível que todo mundo conhece. Seu Zé Ruela, desgraçados! Como é que foi sua mãe? Tida ganha quanto? 800 reais? Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Seu Zé Ruela! O Palmeiras se aproximou, a gente teve aquele jogo na Arena Corinthians, em que o Corinthians acabou vencendo o Palmeiras, teve gol do Romero fazendo selfie e tudo mais, uma loucura. Mas, no nosso mundo invertido, a gente coloca o título pro Palmeiras, que ficou a 9 pontos do Corinthians no final. Agora é difícil de se lembrar, mas pré-2019 o Flamengo era conhecido pelo time do cheirinho. Cheirava e não chegava a lugar nenhum. Mas nessa nossa simulação, aí vem o primeiro título do Flamengo, sob o comando do Dorival Júnior. Cara, era uma base que estava sendo montada para aquele time campeão do Flamengo, mas que vivia anos de vice, que perdia tudo, perdia a Copa do Brasil, perdia a Sul-Americana, perdeu o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi campeão por 8 pontos de diferença, mas nessa nossa simulação, anota 1 pro Mengudo. A campanha do Flamengo em 2019 foi tão surreal que ele abriu 16 pontos de vantagem pro vice colocado. Que olha que terminou numa boa campanha com 74 pontos. E eu duvido que tu acerta quem é. Acerta aí, tenta adivinhar. Quem respondeu Santos, acertou. O time era comandado pelo Sampaoli, não foi campeão, mas meteu 4-0 no Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Flamengo estava se preparando para jogar de igual para igual com o Liverpool e acabar perdendo, com um gol perdido do Lincoln e tudo mais. Eita, cruzamento, a tentativa agora para bater! Era o Lincoln que teve a chance. Mas isso não apaga que o Santos sapecou o Flamengo na última rodada e anota mais um pro Peixão. Bom, e depois de anos em que a gente teve um campeão disparando, o campeonato 2020 foi completamente
maluco. A gente teve o São Paulo liderando por várias rodadas, depois o Fernando Diniz brigou com o Tietê, o São Paulo acabou perdendo um pouco o fio da meada. A gente teve Inter e Flamengo brigando pau a pau na liderança. Cara, foi emocionante na última rodada, nos últimos instantes o Edenilson acabou fazendo o gol no finalzinho, o Inter foi campeão, o Flamengo ficou com... Como assim? Tava impedido? Tava impedido? Tava impedido. Como assim? Então quer dizer que o Inter não foi campeão brasileiro aquele ano? Enfim, anota mais um pro Inter. Em 2021, o Hulk encantou o futebol brasileiro, mas nessa nossa simulação o título ficou com o Flamengo. Anota mais um aí pro Cheirinho FC, que terminou aquele campeonato a 13 pontos atrás do Galo. O Flamengo, que era comandado pelo Renato Portaluppi, que cumpriu sua promessa, pediu um time de 200 milhões e acabou se tornando campeão. Segue o líder, segue o maior vice da história dos pontos corridos, segue o Sport Clube Internacional, que em 2022 foi vice de novo, com mais um título do Palmeiras. O Inter fez a sua maior campanha da história dos pontos corridos, conseguiu 73 pontos em 38 jogos, 20 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Tinha Pedro Henrique, tinha Alemão, tinha o Gabriel Rufi jogando bastante, tinha o Mano Menezes comandando todo mundo, fez vários jogos espetaculares, Depena, Alan Patrick, Wanderson e tudo mais, e acabou perdendo de novo. Outro campeonato que merecia um episódio à parte é o Brasileirão de 2023, que com certeza é conhecido e será conhecido eternamente como a maior pipocada da história dos pontos corridos. Tão pipocada que o Botafogo nem vice acabou terminando do Brasileirão. Isso mesmo, Botafogo teve uma derrocada tão forte depois que saiu o Luiz Castro, aí o Caçapa até que engrenou o time, aí veio Bruno Lage, deu tudo errado, depois veio o Thiago Nunes Pranchetinha, acabou também dando errado. Enfim, o Tiquinho murchou e o Botafogo terminou na 5ª colocação, fora do G4. E o vice-campeão acabou se tornando o Grêmio, de Luiz Soares, que fez grandes partidas, entre elas uma vitória sobre o Botafogo, inclusive em São Januário. Depois o Soares fez um hat-trick na última rodada contra o Fluminense. Bom, a gente pode dizer, claro, o Grêmio teve méritos, tinha Carbajo, Cristaldo, o Renato montou uma boa equipe para 2023, mas não é nenhum absurdo dizer que o vice-campeão brasileiro é Soares, por tudo que ele jogou naquele ano com a camisa do Grêmio. Então, no ranking de vice-campeões, o vencedor é o Inter, com 5 vice-campeonatos de Brasileirão, apenas nos pontos corridos. O Santos teve 4, então o Santos é o vice da lista de vice. O Grêmio teve 3, Flamengo 2, Galo 2, Atlético Paranaense 1, Vasco 1, Cruzeiro 1, Palmeiras 1 e São Paulo 1. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que não tenha dado gatilhos em muita gente. Aproveito para pedir para todos vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e virarem membros aqui do canal, é isso. Também segue aqui, ó, TikTok e Instagram, é isso. Um abraço, até a próxima e tchau!